Vamos lá, cara. Esse daqui é um resumão da rodada do Brasileirão. Eu sou Gabriel Amaral. Vamos embora para este vídeo. A gente abre aqui falando do que já aconteceu. Vamos falar de campeonato brasileiro. O Fluminense escapou, hein? Olha só que coisa, hein, cara. Eu jamais imaginei que eu ia estar falando isso. O Fluminense escapou nesta rodada de não terminar na zona de rebaixamento. Exatamente. É esse o cenário que a gente está vivendo dentro do Campeonato Brasileiro. Vou botar aí na tela a tela do Campeonato Brasileiro. A tabela, né, se mostra dessa maneira, com o Flamengo na liderança, empatado em pontos com o Bahia, hein? Olha só o Bahia, hein, cara. Botafogo com 13, São Paulo com 13, Atlético Paranaense com 13 e o Red Bull Bragantino com 12. Ou seja, do Palmeiras, que tem 11, o sétimo, até o Flamengo, que é o primeiro, 3 pontos apenas de diferença, retratos do início do Campeonato Brasileiro, mas uma ótica meio interessante de já que todos esses têm 7 jogos. O Inter pode até virar o líder do campeonato, né? Batendo 16 pontos e ganhar os 2 jogos atrasados. O Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Fortaleza também podem chegar até a terceira posição, até o G4 se ganharem ali, né, os seus jogos. O Grêmio também pode bater aqui na 6ª posição se ganhar os seus 2 jogos atrasados. E talvez o time que mais surpreenda todo mundo é o Criciúma, que se ganhar os seus 3 jogos atrasados, vai bater ali 14 pontos e também ser líder. Vou falar de jogo a jogo ali, diretamente. Dessa vez eu vou bem rapidinho, eu tive poucas oportunidades, os horários não me ajudaram muito a ver muitos jogos nesse Brasileirão, nessa rodada. Vamos de trás pra frente, né? Vitória e Atlético Goianiense. Teve um outro jogo aqui à tarde, não foi isso mesmo, tá certo. Vitória perdeu por 2-0 pro Atlético Goianiense. O jogo foi mais cedo ali do que o jogo do Fluminense. Wagner Love, eu não sabia que o Wagner Love tinha feito gol, cara. Wagner Love e Baralhas, 2-0 o Atlético Goianiense em cima do Vitória, pelo visto aqui pelas estatísticas, um jogo onde o Atlético foi melhor mesmo. Eu vi muitas críticas ao time do Thiago Carpini, do Vitória, assim, muitas críticas mesmo. Mas já estava com a menos desde o primeiro tempo. Tudo bem, tomou os 2 gols depois, mas assim, trocar o Léo Condé, pelo visto, não adiantou de nada. O Vitória segue numa situação calamitosa dentro do Campeonato Brasileiro. O outro jogo, Grêmio e Red Bull Bragantino, também aconteceu um pouco antes de Fluminense e Juventude, né? Eu já estava no Maracanã, inclusive, nessa hora, e o Grêmio perdeu em casa, né? Perdeu no Couto Pereira por 2-0. Vinha fazendo uma campanha boa até no Brasileirão o Grêmio, mas depois dessa paralisação, tomou 2-0. Eric Ramírez e Luan Cândido de pênalti fizeram os 2 gols da equipe do Grêmio. Muitas críticas ao Renato Gaúcho, porque ele simplesmente poupou o time. Se olhar o time do Grêmio aqui que foi escalado, cadê? Você vai ver aqui, ó, Rafael Cabral, Fábio, Gustavo Martins, Nata, Van, Felipe Carvalho, Matias Vilaçante, Duqueiroz, Edenilson, João Pedro e Gustavo Nunes. Não é o time do Grêmio titular, Soteldo tá no banco, enfim, uma série de jogadores que são titulares estavam no banco. Renato Gaúcho sendo muito criticado por conta dessa poupada que o Grêmio acabou dando. Eu vou passar direto no Fluminense Juventude, ok? Já falei muito desse jogo, não tenho paciência pra isso nesse momento não. Meu Deus do céu. A gente perdeu 2 pontos em casa de novo, cara. São 6 pontos jogados fora dentro de casa. Red Bull, Atlético Mineiro e Juventude. Mas o Atlético Mineiro é muito mais forte, beleza, mas o roteiro do jogo, enfim. Cuiabá Internacional, foi no mesmo horário do Fluminense esse jogo. O Cuiabá segue com 0 ponto no Campeonato Brasileiro, tá? O Gumalo fez o gol pro Inter no segundo tempo, lá na Arena Cuiabá, 5.700 pessoas lá no estádio. O time do Internacional ganhou por 1-0. Enfim, o Cuiabá vai precisar fazer muito mais do que vem fazendo, cara. Vai precisar fazer algo que eu diria até que até hoje não precisou fazer, tá? Até hoje não precisou fazer na Série A o Cuiabá de dessas arrancadas, não. Sempre foi um time que ficava zanzando ali na zona de rebaixamento, mas não tinha essas quedas malucas assim de 0 ponto em 5 jogos, não. Vai ter trabalho o português, né? O Petit. Petit treinando o Cuiabá também é uma loucura. E aí à noite teve Botafogo e Corinthians. Inclusive achei que esse jogo tinha terminado, até onde eu vi o final do primeiro tempo tava 0-0.
Júnior Santos fez o gol do Botafogo, vem se destacando o Júnior Santos, hein? E ganhou na Neoquímica Arena, curiosidade inútil, né? O Corinthians não perdia pro Botafogo em casa, né, nos seus domínios em São Paulo, desde 2012, se eu não me engano, 2011, alguma coisa assim. E tipo, era desde que o Cássio, quando a última vez que isso aconteceu, o Corinthians não era campeão nem da Libertadores nem do Mundial. E o único jogador que estava naquela campanha da Libertadores era o Cássio. E quando o Cássio saiu, o Botafogo ganhou o Corinthians. Escorada pro gol do Júnior Santos de um cruzamento pro meio da área. Algumas críticas ao Luiz Henrique pela partida ali dele pelo Botafogo, mas enfim, na nota aqui até parece bem. Tiquinho Soares no banco, o Botafogo mantendo ali um. Agora botou o Tietê, né? Savarino, Júnior Santos e Luiz Henrique na frente. O Arthur Jorge. A gente fala do Botafogo aqui na liderança, mas pra mim já vai me chamar de cara mais atenção o Corinthians, que simplesmente não fez gol em ninguém no Campeonato Brasileiro, exceto 3 na gente. Durma com essa. Meu amigo, Vasco e Flamengo, o que fizeram com o nosso Vascão, hein, cara? E eu achando que a gente não ia sofrer mais com a 777. Que coisa, cara. Esse jogo eu vi inteiro. Tava em live aqui na hora com o Fio, tava vendo o jogo. O Vasco faz 1-0, depois o Flamengo dá anulada ali nos contra-ataques do Vasco. E aí martela em 10 minutos, cria mais chance do que provavelmente o Fluminense no Campeonato Brasileiro inteiro. Uma sequência de chances com o Léo Jardim defendendo, e aí Cebolinha, Pedro de peito, Davi Luiz sozinho dentro da pequena área. E aí depois o João Vitor ainda dá uma entrada vergonhosa, até duríssima, acho que é no De La Cruz, né, do Flamengo. E aí com 3-1 no placar e 1 a menos, o que o Vasco fez? Se fechou para não levar uma goleada histórica, né? Não. O pessoal tá chamando de boinas, né? De tanto eu ver o pessoal chamando de boina, eu tô até esquecendo, porque o treinador do Vasco, como é que é o nome dele? É o Pacheco. Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco. O maluco simplesmente continuou marcando em cima, pô. Tirou o Rossi, tirou o Ryan, botou o Rossi, um atacante pelo outro, praticamente, tomou o quarto, e aí botou Praxedes no Payet, Paulo Henrique no Esforza, Zé Gabriel no Pumita Rodrigues. Tipo assim, na verdade foi o Paulo Henrique no Pumita e o Zé Gabriel no Esforza. Mexidas 6 por meia dúzia, continuou tentando marcar alto, tomou 5-1 no Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa ainda mete um gol ainda. 6-1, uma vergonha histórica pro Vasco, que conseguiu ter a pior defesa que a do Fluminense nesse Brasileirão, hein? Que coisa, cara. Tomou 4 do Criciúma em casa e agora toma 6, 10 gols sofridos em 2 partidas com o seu mando, assim. O Vasco é uma loucura, cara. E o Flamengo chegou, né? Líder do campeonato. Palmeiras. Eu acho muito engraçado isso, cara. Esse jogo, quando eu parei de atualizar ali alguma coisa sobre esse jogo tava 1-1. O Gustavo Gomes fez de pênalti. Rafael Veiga pediu pra ele bater, inclusive. E o Mateuzinho tinha empatado logo depois pro Criciúma. E aí, beleza, vi um cruzamento bizarro do Caio Paulista e tal, mas não sabia que aos 47 do segundo tempo, o Lázaro tinha feito o segundo gol pro Palmeiras. E aí passei por comentários nas redes sociais falando: Abel Ferreira, é a pior fase de Abel no Palmeiras, e etc. Pô, sem sacanagem, deixa eu clicar aqui, pra vocês verem o retrospecto, a pior fase do Abel Ferreira no Palmeiras, tá? Vamos lá, o Abel Ferreira vem de uma... Eu vou parar aqui, tá? Vitória do Del Valle fora de casa na Libertadores, aí empatou um clássico São Paulo, ganhou do Botafogo de São Paulo na Copa do Brasil e classificou, ganhou o Cuiabá no Brasileirão, meteu 5-0 fora de casa no Liverpool, perdeu pro Atlético Paranaense. Primeira vez que eu falei perdeu aqui na sequência. Ganhou do Del Valle em casa, empatou com o Botafogo de São Paulo e classificou, né? Empatou 0-0 com o São Lourenço e ganhou o Criciúma. Pô, a pior fase do Malandrão, meu amigo, ele tem uma derrota nos últimos 500 jogos. Impressionante o que é o Palmeiras também. Galo e Bahia. Esse jogo eu não vi, tava vendo o jogo do Vasco e do Flamengo. Hulk abriu o placar no segundo tempo e o Bahia empatou com o Ademir, lei do ex, inclusive, do Ademir. Cara, vale destacar, assim, cara, o time do Bahia tá um time bem honesto e eu vislumbro esse time, porque eu gosto do time do Bahia. O elenco eu já não curto tanto. O Everaldo, aparentemente, aqui pela nota, aqui deve ter feito um bom jogo, alguma coisa, mas não me agrada muito o Everaldo. Mas esse meio de campo, esse quarteto do meio de campo do Bahia, ele é crucial pro time, pô. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Esse quarteto aqui, meu amigo, o banco deles... cadê? Deixa eu ver. Agora eles vão perder o Santiago Arias também, né? Que é o lateral que vai pra seleção colombiana junto com o John Arias. O banco deles
é Gabriel Teixeira, é Carlos de Pena. Jogadores bons, tá? Não tô falando que são jogadores péssimos, horrorosos e tal, não é Rezende, Iago Felipe, mas são jogadores que caem um pouco o nível. Ainda assim, se não tiver lesão e não tiver problema nenhum, até porque grana eles têm e não precisam vender, o, o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, o Cauli e o Jean Lucas jogando direto, é pra repetir a campanha do Fortaleza de 2021, cara. É pra bater, sim, quarto lugar no Campeonato Brasileiro, G4, estruturando esse time aí. Novamente, eles têm grana, o City tem grana, não precisa. Interessante aí o cenário do Bahia dentro do Campeonato Brasileiro. Empatou por 1-1 com o Atlético Mineiro, fora de casa, continua dentro do G4. É um time que já se impôs ali no primeiro quarto do campeonato, né? A gente vai chegar agora ao primeiro quarto do campeonato na nona rodada daqui a pouco. E o Bahia já se impôs, cara. É hora de dar seguimento a isso e mostrar que não é só um fogo de palha. São Paulo 2, Cruzeiro 0. O gol até falaram de uma falha do Anderson, né, do goleiro do Cruzeiro. O Cássio ainda não pode estrear. Lucas Moura fez, mas depois eu fui ver a bola dar uma quicada ali e acaba ferrando o goleiro, né? O Marlon foi expulso, uma entrada duríssima no Caleri. Ele até pediu desculpa depois na entrevista, porque ele falou, cara, isso não é minha conduta, acabei chegando atrasado, enfim. Marlon é aquele Marlon bunda mesmo. Que tá jogando bem no Cruzeiro, tá? Assim, ele tem sido um bom lateral, cara. O Marlon. Vou falar aqui uma frase que acho que vocês não gostarão da frase que eu vou falar, mas eu preciso falar aqui. Chutaria que o Marlon foi uma vítima daquele time de 2018 e depois foi uma vítima do senhor Fernando Diniz no Fluminense, em 2019, que não gostava do futebol do Marlon. Acho que tem essa pegada, tá? Chutaria porque o nosso amigo Marlon vem fazendo bons jogos pelo Cruzeiro. Inclusive, se não me engano, teve sondagem do próprio São Paulo. Caleri fez no segundo tempo, no início, 2-0. Cruzeiro perde com o Seabra, vinha até numa sequência boa, equipe azul, celeste. E o Fortaleza ganhou o Atlético Paranaense, que entrou em parafuso o Atlético Paranaense, né? Não perdia na temporada, do nada passou uma vergonha absurda na Sul-Americana. Era pra fechar ganhando os dois adversários fraquíssimos, né? O Ameliano e o Zuliano. Você nem conhece esses times, né? Em casa, perdeu os dois na Sul-Americana, vai pra um playoff. Tá na furada ferrado o Atlético Paranaense. E, além disso, perdeu agora pro Fortaleza 1-0. Fortaleza voltando ali a pontuar também bem, não só na Sul-Americana, né, mas também ganhar. Tá na final da Copa do Nordeste, foi eliminado na Copa do Brasil, podia ter gerado uma turbulênciazinha, mas ganhou por 1-0 o gol do Kusevich. 1-0 pro Fortaleza no primeiro tempo. Dá aquela passadinha na tabela do Campeonato Brasileiro. Flamengo na liderança, 14 pontos, como eu falei. Tem o Bahia empatado e o Botafogo tá aqui junto com o São Paulo, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Palmeiras. E eu vou botar o Inter nesse bolo porque ele tem 2 jogos a menos. Cara, desses 8 times que eu vejo o G8 hoje, Bahia e Botafogo poderiam ser encarados como fogo de palha, né, assim, de times que você não está acostumado a ver na parte de cima da tabela de um Brasileirão de pontos corridos. Mas dá para projetar de que vão incomodar lá em cima. O Flamengo chegando a 14 pontos cedo, com 7 jogos, é algo ruim, porque é um time que tem potencial de disparar para título. Enfim, ainda mais o Tite, né, que é um cara que manda muito bem em torneios de pontos corridos. E já esses 3 pontinhos aqui, Palmeiras não é nada, é alguma coisa, né? Atlético Paranaense e Red Bull, no momento de transição, o Red Bull é um altos e baixos constante, o Atlético Paranaense não, já é um time que, apesar de no Brasileirão não ter isso, né? Como vocês veem aqui, o time vinha aqui, vitória contra o Inter, empate com o Juventude, mas vitória contra o Vasco e vitória contra o Palmeiras, mas na temporada o Cuca começa a ser muito questionado por lá. Quando a gente vem para metade de baixo aqui da tabela, obviamente o que mais surpreende é o fato do Fluminense ter 6 pontos com 7 jogos. Não tem boa. Do 11º para baixo, o time que surpreende é o Fluminense negativamente. O Fluminense tem a mesma quantidade de pontos que o Juventude, que tem 2 jogos a menos. E o Fluminense tem a mesma quantidade de pontos do Vasco. E isso porque o Fluminense ganhou o Vasco.
Não custa lembrar desse detalhe. Óbvio, o caminho do Vasco teve ali eles vencendo o Vitória, vencendo um Grêmio reserva na estreia. Óbvio que o caminho do Fluminense não teve essa moleza, mas o caminho do Fluminense teve o Corinthians. E se o Corinthians tem 5 pontos, agradeça ao Fluminense. Se o Corinthians fez 3 gols no campeonato, agradeça ao Fluminense, porque foi justamente um jogo que o Fluminense teve a oportunidade de pegar times da parte de baixo, e se o Fluminense tivesse ganhado o Corinthians, ele teria praticamente a mesma pontuação do Vitória. E provavelmente o mesmo saldo de gols, inclusive. Então, não dá pra ficar lamentando desse jeito, não. O Fluminense tem que voltar a pontuar no campeonato. O Criciúma teria 3 jogos hoje pra fazer um ponto e passar o Fluminense. Então, dá pra dizer que o Criciúma tá à frente do Fluminense. O Atlético Goianiense teria um jogo pra poder ganhar e passar o Fluminense. Aí não dá pra dar um crédito gigantesco assim ao Atlético, não. Mas o fato é que o contexto do Fluminense segue sendo de rebaixamento. A próxima rodada mostra, vai ter jogos que vão ocorrer agora durante a data FIFA, né, jogos atrasados, o Juventude e Atlético Goianiense. Inclusive é bem possível uma vitória do Atlético Goianiense, sim, nesse jogo atrasado, ultrapassar a gente e jogar a gente pra beirola da zona de rebaixamento. Cuiabá e Vitória, né, o duelo de quem tá muito mal lá embaixo, e esse Criciúma e Cuiabá, ou seja, é real a possibilidade de que, quando entrar em campo na terça-feira às 8 horas, na terça-feira no dia 11 de junho, o Fluminense esteja na zona de rebaixamento, porque precisaria do Criciúma pelo menos empatar com o Cuiabá em casa e o Atlético Goianiense vencer o Juventude fora. O Juventude não é o resultado provável que o Atlético Goianiense, o Criciúma enfim, atenção, tá? Olho aí, porque é real a possibilidade da gente pingar no Z4. Tem esse Atlético Goianiense e Corinthians, que vai ser duelo de malucos lá embaixo. O Corinthians precisa muito pontuar, precisa muito fazer gol. Juventude Vitória também. E você tem duelos interessantes para ver nessa rodada, como Vasco e Palmeiras, o desesperado Vasco contra a equipe do Palmeiras, e Bahia e Fortaleza. Bahia que está fazendo uma campanha de Fortaleza nos últimos anos. A ver como será a rodada de número 8 do Campeonato Brasileiro. É isso, tá? Tamo junto. Até a próxima, se for o resumão da rodada de número 7. Valeu!